dia, sexto ano. Hoje a gente vai voltar no estudo dos polígonos. A gente viu o triângulo. Hoje a gente vai ver os quadriláteros, tá? Então vamos lá. Quadriláteros. Então os quadriláteros, pelo próprio nome diz, quadriláteros. Quatro, láteros, lados. Então eu tenho 4 lados, certo? Vou fazer um quadrilátero qualquer. Então aqui eu tenho ângulos internos, certo? Vou chamar aqui de A, aqui de B, C e D. Alfa, beta, teta e φ, certo? Então a gente tem os lados são AB, BC ou CB, CD ou DC, não faz diferença, e DA ou AD, também não faz diferença. Segmentos, certo? Porque eles têm um início e têm um fim. Eu tenho os vértices. Os vértices são A, B, C e D, certo? Eu tenho os ângulos. Os ângulos são alfa, beta, teta e φ, tá? Alfa, beta, teta e φ. E a gente também tem uma relação também, igual a gente estava vendo igual nós estávamos vendo com o triângulo. Então, o que nós temos? Nós temos um quadrilátero, vou fazer um quadrilátero qualquer. Se eu traçar uma diagonal aqui, eu terei 2 triângulos, certo? Então eu tenho esse triângulo aqui com ângulos internos, que a soma dá 180 graus. Eu tenho esse triângulo aqui eu tenho esse ângulo aqui, que é a continuação desse ângulo aqui, para formar um ângulo interno do quadrilátero. Eu tenho esse outro ângulo aqui, que é a continuação desse outro ângulo aqui, que forma o ângulo interno do quadrilátero. E eu tenho esse outro ângulo, que também esse e esse, a soma desses três também dá 180 graus. Ou seja, eu tenho 180 graus aqui e 180 graus aqui. Ou seja, no quadrilátero, a soma dos 4 ângulos sempre será, os 4 ângulos internos, sempre será 360 graus, tá? Então isso aí é uma constante do quadrilátero. Continuando. Para começar a classificar, vamos ver primeiro o que são retas paralelas. Retas paralelas, tá? As retas paralelas, o que acontece? Quando elas estão no mesmo plano, o que nós temos? Quando estão no mesmo plano, nunca se cruzam.
ok? Então, isso são retas paralelas. Quando elas estão no mesmo plano, elas nunca se cruzam. Ou seja, não possuem pontos em comum. Certo? Ou seja, não possuem pontos em comum. Então, como seria duas retas paralelas? Você tem um plano, que aqui está representado pela folha. Uma linha, outra linha, duas retas paralelas. As linhas do caderno de vocês são retas paralelas. Se eu estendesse essas duas linhas aqui, essas duas retas, infinitamente, elas nunca se encontrariam. Então, eu dou um nome aqui de R e S, né? Então, R e S. Qual é o símbolo para mostrar que duas retas são paralelas? Barra, barra. Certo? Isso aqui é importante. Importante, a gente grifa. Tá. Então, o que a gente tem? Então, a gente tem as retas paralelas. Eu também posso ter segmentos paralelos. No caso, a linha do caderno de vocês são segmentos paralelos. São segmentos onde esses segmentos, se eu fosse estender esses segmentos infinitamente, eles nunca se encontrariam. Logo, como eu tenho essa suposição, eu digo que os segmentos, no caso as linhas do caderno de vocês, são linhas paralelas. Então, o que a gente conclui? Agora a gente vai para a classificação. Para classificação. A classificação, eu vou levar em conta, nesse primeiro momento, isso. Então, os quadriláteros, eu tenho diversos tipos de quadriláteros. Lados iguais, lados diferentes. Então, nesse primeiro momento, eu vou levar em consideração segmentos paralelos, tá? Então, segmentos paralelos, então a gente tem o trapézio. O trapézio, ele possui um par de lados paralelos. Ok? Então, como que eu mostraria isso? O que é um trapézio? Então ele possui um lado Então vamos lá, desenhar um quadrilátero. Lembra que eu estou falando de um par de lados paralelos. Eu não estou falando do outro par de lados. Então eu posso fazer ele desse jeito. Então eu tenho AB, C e D. Nesse caso aqui, AB é paralelo a DC. AB é paralelo a DC. Certo? Por isso isso aqui é um trapézio. Tá? Nós temos o paralelogramo. O paralelogramo, agora o paralelogramo é diferente. Nesse aqui, um par de lados é paralelo. Os dois outros lados, aqui, esses dois pares de lados aqui, eles não precisam ser paralelos. Mas caso isso aconteça, esse trapézio ganha um nome especial. Certo? Qual é o nome especial? De paralelogramo. Então, o que é um paralelogramo? Ele possui dois pares de lados paralelos. E, por consequência, iguais. Certo? Porque se eu continuar
se eu olhar aqui e eu continuasse esse trapézio, esses dois segmentos AD e BC, eles se encontrariam num único ponto, formando um triângulo. Agora, se eu colocar aqui esse lado é paralelo a esse segmento ele faz isso daqui, ó. Faz esse movimento. Então, o que eu tenho? Eu faço um segmento aqui, aí na outra linha pulo umas duas linhas, dou uma deslocada e faço o mesmo segmento na régua. Então, se eu meço aqui uma determinada medida, essa mesma medida vai ser igual aqui, certo? Ocupo duas linhas. E aí é só você ligar os pontinhos, certo? Que essa reta e essa reta serão paralelas, tá? Então aí eu tenho um paralelogramo. O paralelogramo que eu vou chamar aqui é A, B, C e D. E por consequência, gente, esses dois segmentos aqui, como esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse segmento aqui, ele é igual a esse e esse é igual a esse, tá? Então aqui eu tenho que AB é paralelo a DC, é uma informação que ele precisa fornecer, tá? E BC é paralelo a AD. Outra informação. Então, se ele fornecer essas duas informações aqui desse quadrilátero aqui, ele está dizendo para você que esse quadrilátero é um paralelogramo, tá? Então, o que a gente tira? Todo paralelogramo é um trapézio, mas nem todo trapézio é um paralelogramo. Esse trapézio aqui não é um paralelogramo, mas isso aqui é um trapézio, porque possui um par de lados paralelos. Falar que possui um par de lados paralelos, eu não estou restringindo. Restringir é o quê? É falar apenas um par de lados paralelos. Eu não estou dizendo apenas, tá? Que fique bem claro isso. Então, feito isso, os trapézios a gente vai colocar de lado e vamos estudar os tipos de paralelogramos. Tá? Vamos estudar os tipos de paralelogramos. Então, a gente vai começar com o primeiro que todo mundo conhece, que é o retângulo. O retângulo, que é o formato desta folha, certo? O retângulo, que é o formato da lousa da lousa da escola. O retângulo, que é o formato da mesa de jantar. O retângulo, que é o formato da porta, certo? O retângulo, que é o formato da esponja de lavar, que na maioria das vezes da esponja de lavar louça. Então, o retângulo ele dá forma a quase tudo que a gente conhece. Então, retângulo é um quadrilátero, paralelogramo, dois lados paralelos, dois pares de lados paralelos, ó, paralelo, 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 paralelo. Então, A, B, C, D. O próprio nome diz retângulo, ângulos retos, ângulos internos retos. Então, o que a gente tem? O paralelogramo, ele possui, o retângulo, ele possui 4 ângulos internos, certo? Iguais, que no caso 90 graus. Faz sentido isso, professor? Claro que faz. 4 ângulos internos iguais a 90 graus. Por que faz sentido ser 90 graus? Vamos lá. Eu falei para vocês anteriormente que a soma dos 4 ângulos internos do quadrilátero tem que dar 360. Isso é para qualquer quadrilátero, até para o paralelogramo. Então, se eu estou falando que são iguais, eu estou dizendo que se eu fosse pegar esses 360 graus e dividir em 4 partes iguais, isso dá quanto? 90 graus. 90 graus é o quê?
um ângulo reto. Logo, retângulo. Certo? Ok. Então aqui a gente pode colocar 7 metros aqui, 7 metros aqui, 4 metros aqui, 4 metros aqui. Certo? Só supor algumas medidas. Tá. Então a gente tem o retângulo. Nós temos também... Deixa eu ver se eu coloquei numeração para não me perder. No segundo, o losango. O losango, qual a definição do losango? 4 lados iguais. 4 lados iguais. Certo? Eu não estou falando dos ângulos, eu estou falando dos lados. 4 lados iguais. Bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil possui um losango. Losango. Não losangulo. É losango. Losango. Eu sei que muita gente falou losangulo. Mas não é losangulo. É losango. Então, o losango... ele possui 4 lados iguais. Ou seja, isso aqui é A, aqui é B, aqui é C, aqui é D. A, B, B, C, C, D e DA são todos iguais. Certo? São todos iguais. E esse lado aqui é paralelo a este. E este lado aqui é paralelo a esse. Por ser um paralelogramo. Tá? Quase um trava-língua. Então, 4 lados iguais. Então, AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a AD. Todos esses segmentos são iguais. Isso é o que define um losango. É um paralelogramo que possui 4 lados iguais. Depois do losango, a gente faz o quê? A gente faz uma junção. Uma junção do losango com o retângulo, que é o que surge, que vocês adoram chamar tudo disso. A gente tem o terceiro, que é a união de tudo, do losango com o retângulo. Então, a gente tem o quadrado. Como eu já dei spoiler, é a união das duas propriedades, do retângulo e do losango. Ele possui 4 ângulos internos iguais, certo? E possui 4 lados iguais. Então, esse é o quadrado. O quadrado não é qualquer figura. O quadrado é uma figura que possui 4 ângulos internos iguais. Iguais a quanto, professor? Iguais a 90 graus. E 4 lados iguais. Então, o quadrado, vou trocar de canetinha. O quadrado quatro lados iguais. Então, A, B, C, D. E os ângulos internos são de 90 graus. Tá? Então, o que eu posso fazer? Então, o que a gente tem aqui? O quadrado, então aqui, sei lá, 4 metros, 4 metros, 4 metros e 4 metros. Então, isso é um quadrado. Ele possui 4 lados iguais e 4 ângulos internos iguais. Ele é um losango e ele é um retângulo. Então, o quadrado, ele é losango e ele é retângulo. Retângulo. Então, o quadrado, ele é losango e retângulo. Certo? Losango e retângulo têm alguma relação entre si? Não. Só que os dois, a única relação que eles possuem, no caso,
é serem paralelogramos. Então, o quadrado é losango? É. Então, todo quadrado é losango? Sim. Todo losango é quadrado? Não. Tá vendo que a seta não tem a direção contrária? Então, é só ida. Todo quadrado é losango. Todo losango é paralelogramo. Logo, todo quadrado é paralelogramo. Todo quadrado é retângulo. Todo retângulo é quadrado? Não. Todo retângulo não é quadrado. Porque se você pegar a porta de vocês é um retângulo, não é um quadrado. Ela não possui 4 lados iguais. Tá? Então, todo quadrado é retângulo. Todo quadrado é retângulo, porque possui 4 ângulos retos. E todo retângulo é um paralelogramo. Então, isso faz esse movimento. Certo? Ok. Aí, se vocês procurarem na apostila de vocês, não vai ter quase exercícios. Aí eu vou deixar os exercícios que eu encontrei que são os mais importantes da apostila e vou deixar uma lista em anexo, tá bom, gente? Então, façam a lista e tentem anexar, tira foto, manda pelo Instagram ou tenta anexar, tenta aprender. Eu sei que foi difícil semana passada, mas vocês estão pegando um jeitinho. Isso aí, tá? Até a próxima. Tchau!